Olá para todo mundo que está acompanhando o vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre função exponencial, meio que um resumão aí da parte conceitual, tá bom? E aí na próxima aula a gente vem com resolução de exercício, tá bom? Então, bora lá. A função exponencial é aquela que a variável está no expoente, cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. A gente tem aqui ao lado uma representação, né, da função exponencial. Aqui o a está representando a base e o x representando o expoente, tá bom? Então, essa restrição é bem importante porque se aqui na base a gente tivesse 1 e a gente atribuísse qualquer valor aqui ao x, o nosso resultado sempre daria 1, né? Então, a gente não teria aí uma função exponencial, a gente teria uma função constante, né? A nossa imagem sempre seria 1. Então, é bem importante essa restrição. Outra coisa, a base não pode ser negativa nem igual a zero, porque para alguns expoentes a função não estaria definida. Como assim? Se aqui na nossa base a gente colocasse, por exemplo, menos 3, e no expoente a gente atribuísse 1 sobre 2, o que é que a gente teria aí? A gente teria a raiz quadrada de menos 3, não é? Só que no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Logo, a gente não teria a imagem da função para esse valor. Então, por isso que ela não pode ser negativa nem igual a zero, tá bom? Aqui no cantinho esquerdo, a gente tem alguns exemplos de função exponencial. Olha só, nesse primeiro caso, quem seria a nossa base? O número 4, e o nosso expoente é o x. No segundo caso, nossa base seria 0,1 e o expoente x. No terceiro caso, a base seria 2 sobre 3 e o expoente x. Gráfico da função logarítmica. O gráfico dessa função passa pelo ponto 0,1, pois todo número elevado a zero é igual a 1. Tá bom? Então, para qualquer valor da base que a gente tiver, quando a gente colocar lá no expoente, substituir por zero, né, o nosso x por zero, a nossa imagem vai ser 1, tá certo? Então, o nosso eixo y sempre vai ser cortado no número 1, tá bom? Além disso, a curva exponencial não toca no eixo x, tá bom? Ela chega bem próximo do eixo x, mas ela não toca o eixo x. Na função exponencial, como a base é sempre maior que zero, a função sempre vai ter imagem positiva, né? Então, a gente não vai ter pontos nos quadrantes 3 e 4, tá? O que quer dizer isso? A gente não vai ter imagem negativa, tá certo? Por quê? Porque a base, ela sempre é maior que zero. Então, a gente sempre vai ter imagem positiva. Função crescente ou decrescente. A função exponencial pode ser crescente ou decrescente. E como que a gente descobre isso? Olha só, a gente tem aí alguns macetes, né? Ela vai ser crescente quando a base for maior que 1. Por exemplo, essa função 2 elevado a x, ela é uma função crescente. Por quê? Porque a base é maior que 1. Mas quando você não souber isso, você pode fazer pela tabelinha, né? A gente tem aí no canto esquerdo, olha só, a tabela. E o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir valores para o nosso x, né? Para o nosso expoente. Aqui a gente fez de menos 3 até 3, né? E o que a gente vai observar aí? Se conforme o valor do nosso expoente crescer, o que vai acontecer com a nossa imagem? Ela vai crescer ou ela vai decrescer? Aqui nesse caso, ela cresce. Tá vendo só? Olha, aqui 1, 2, 4, 8. Conforme o nosso expoente vai aumentando o valor, a nossa imagem também. Então, isso significa o quê? Que a função exponencial é crescente, tá bom? E quando que a gente sabe que ela é decrescente? Bom, a gente tem aí uma regrinha, né? Quando as bases elas forem valores maior que zero e menor que 1, elas vão ser decrescentes, né? E a gente tem um exemplo aí, 1 sobre 2 elevado a x. É uma função decrescente. Por quê? Porque 1 sobre 2 é 0,5 e esse valor está entre 0 e 1. Mas, assim como na crescente, quando você não souber essa regrinha,
Você pode fazer também a substituição do seu expoente, né? Aqui a gente usou a mesma variação da tabelinha anterior, de -3 até 3. E aí, o que a gente observou na imagem? Que conforme o valor de x foi crescendo, o valor da nossa imagem foi diminuindo. Tá vendo só? Então, a gente tem o quê? Uma função decrescente, tá bom? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do resumo. Aguarda a próxima aula com resolução de exercício, tá bom? E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Beijos!